Hoje eu quero mostrar um padre refutando o Papa. E não é qualquer padre não, é um padre aí muito respeitado. Ou seja, divisão na Igreja Católica. Um padre dizendo que a Igreja não pode abençoar união gay. É isso mesmo, esse aqui é um exemplo de que não é verdade que a Igreja Católica é totalmente unida. Olha, assim como abençoar um gay é uma simulação, disse o próprio padre Paulo Ricardo, uma falsidade, abençoar um casamento gay seria uma união gay, seria uma falsidade, eu quero mostrar que esse é o modo operante da Igreja Católica, é uma simulação, uma falsidade, uma rede de contradições. Curta, comente, se inscreva e vamos ver o que o padre tem a dizer sobre a Igreja Católica. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. O padre Paulo Ricardo recebeu uma pergunta. Um padre pode abençoar uma união homossexual? E, obviamente, esse vídeo não é de ontem, né? Eu não sei exatamente quando é, mas, enfim. Ele recebeu há algum tempo essa pergunta. Um padre pode abençoar uma união homossexual? Gente, eu podia colocar o vídeo aqui, mas aí, possivelmente, poderia dar bloco, e aí o meu vídeo ia cair. Então, eu vou deixar o título aqui do vídeo para que vocês possam conferir por vocês mesmos. O nome do vídeo é Padre Paulo Ricardo, bênção casal gay na Igreja Católica, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou reproduzir aqui o que o padre disse. Abre aspas. Recebemos um e-mail de um rapaz indignado porque o pároco na sua paróquia irá presenciar uma união gay em um cartório e ali dará uma bênção. Tá vendo? Isso aqui é muito parecido com o que está acontecendo. Na realidade, é a mesma coisa do que está acontecendo agora. A Igreja Católica está dizendo que, olha, a gente não faz casamento gay, a gente não aprova o casamento gay. Ele continua oficialmente proibido, mas a gente pode abençoar essas uniões. Enfim, então tá vendo? É o que está acontecendo aqui, ó. Na paróquia irá presenciar uma união gay em um cartório. Tá vendo? Quem vai fazer o casamento ali é um juiz, mas o padre estaria presente só para dar uma bênção. E aí, a pessoa que enviou a pergunta para o padre Paulo Ricardo, perguntou: isso é possível? E o padre respondeu: possível é. O que não é justo. Está indo completamente contra o ensinamento da igreja. Trata de uma simulação de sacramento. Não é possível abençoar, ênfase aqui, não é possível abençoar uma união gay, porque as relações sexuais gays, né, não são um direito e não podem ser equiparadas ao matrimônio. E o padre continua, para espanto de alguns, dizendo que essa atitude do padre aqui de abençoar a união gay não seria algo inexistente na Igreja Católica, mas é algo, diz o próprio padre Paulo Ricardo, muitas vezes defendido às claras. Obviamente ele disse isso antes aí agora está sendo defendido às claras mesmo, o próprio Papa aí, né, o Vaticano. Mas esse vídeo aqui é um pouco mais antigo. Ou seja, gente, então o que a gente está vendo aqui esse é um exemplo de contradição. Ou seja, a Igreja Católica discorda entre ela. Há padres que, mesmo antes do Papa autorizar a união gay, a bênção, melhor dizendo, a bênção à união gay, já havia padres abençoando. Então, há padres que concordam com isso e há padres que não, como o padre Paulo Ricardo aqui, que dizem que isso não é possível. E não adianta dizer que a divergência é apenas entre padres, pois o próprio padre Paulo Ricardo, nesse vídeo mesmo, que eu acabei de mencionar aqui, ele diz que em 30 de março de 2012, a Santa Sé, ou seja, o papado, publicou uma nota a respeito de um livro de Margaret Farler. O nome do livro é Just Love. E no livro, ela defende a união gay. O padre Paulo Ricardo disse que a Santa Sé condenou o livro, e ele resume assim a decisão da Santa Sé. A Santa Sé, ao pronunciar um juízo a respeito deste livro, está colocando a carapuça em tantas outras pessoas, inclusive no pároco da sua paróquia, que irá abençoar uma união gay. E veja, o padre aqui está apenas, diante do contexto daquela pergunta lá do começo. Pode um padre não fazer casamento gay, não, mas pode estar presente diante de uma união gay que está sendo feita ali por um juiz. Mas ele pode estar presente ali para abençoar isso? Diz o padre Paulo Ricardo que a Santa Sé em 2012 disse que não pode. Mas agora em 2023 ela está dizendo que pode. A Igreja Católica está dizendo que pode, mas ela não mudou. Ela apenas se desenvolveu, dizem eles. Ora, algumas pessoas comentam essa decisão da Igreja Católica, essa decisão atual, assim, ó. Não, o Papa, a Igreja, não está abençoando a união. Mas se um casal gay chega até um padre pedindo bênção por uma boa saúde, por proteção, o padre pode abençoar esse casal. E essas bênçãos conferem impulsos da graça, dando-lhes chance de salvação. Vamos lá, imaginemos que seja isso, que isso fosse verdade. Seria um completo absurdo. Um traficante chega até um pastor. Ele vai continuar como traficante.
mas ele quer a bênção. Pastor, abençoe a minha vida, dê-me mais, ore para que Deus me dê mais saúde e proteção. Mais saúde e proteção para fazer o quê? Para continuar traficando. Faz sentido que um líder religioso abençoe uma pessoa para que ela se perpetue numa prática que vai destruí-la, destruir outras pessoas, numa prática que é totalmente contrária à Escritura, dar bênção para que ela tenha mais saúde para continuar no pecado? Isso não existe. A única oração que se faz a um pecador é: Deus, leve-o ao arrependimento. Ah, as bênçãos o levarão ao arrependimento, por isso que nós estamos abençoando. Mentira! Saúde e prosperidade nunca levaram o povo ao arrependimento. Na história do povo de Israel, o que levou o povo ao arrependimento foi o sofrimento. Veja o que Deus diz através do profeta Jeremias sobre o procedimento divino diante do pecado de seu povo. Feriste-os e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. Como Deus agiu para levar o povo a voltar? A se arrepender, ferindo-os, não os abençoando. Então, ou seja, ainda que seja verdade, que fosse verdade, essa interpretação da decisão da Igreja Católica, se este fosse o objetivo da bênção da Igreja Católica, a união gay, ainda assim estaria completamente errado. Mas veja o que o cardeal Victor Manuel Fernandes, prefeito do Vaticano, disse ao explicar sobre o teor do documento atual da Igreja Católica. Implica um verdadeiro desenvolvimento do que foi dito até agora sobre as bênçãos, chegando a compreender a possibilidade de abençoar casais em situação irregular e casais do mesmo sexo, sem validar oficialmente o seu estatuto ou alterar de alguma forma o ensinamento perene da Igreja sobre casamento. Então, olha o que está dizendo. Agora mudou, desenvolveu o entendimento para abençoar pessoas, casais em situação irregular. Ele não diz, abençoa essas pessoas para dar saúde a eles. Não, abençoar os casais em situação irregular. Eu já fiz um vídeo ontem falando sobre isso, como abençoar o que Deus amaldiçoa. E um amigo, ele explicou o modo operante aí da Igreja Católica, como que ela age com dissimulação e engano o tempo todo, tá vendo? Não é mudar, é desenvolver, né? Enfim, que é o caso aqui, né? Abençoa a união gay, mas continua proibido. Olha que coisa doida. Ó, você está fazendo errado, mas deixa eu te abençoar aqui. É um negócio assim, né? É maldito diante de Deus, mas você vai abençoar o que Deus diz ser maldito. Loucura, né? Não para a Igreja Católica. Quer ver? A hóstia, por exemplo. Eles creem que a hóstia é literalmente Jesus. A doutrina aí é chamada de transubstanciação. Eles creem que quando o padre ora, a hóstia literalmente se transforma em Cristo Jesus. Ou seja, você está vendo é um pão, mas eles dizem, é Jesus. Veja outro exemplo, a idolatria. Eles se ajoelham, fazem orações, levam para casa um pedaço de gesso, crendo que pôr essa imagem ali na casa abençoa a casa, fazem pedidos. Imagina, eu faço pedido aqui, o fulano faz pedido lá no Japão para Maria. Ora, só se ela for Deus, para conseguir ouvir e todo mundo ao mesmo tempo. Então, fazem tudo isso, mas não é idolatria, é veneração. Basta trocar a palavra, não é mudança. Quando a gente antes não podia abençoar gays, agora pode, mas não é mudança, é desenvolvimento. Está ajoelhado diante de uma imagem, não é idolatria, é veneração. Basta trocar a palavra. Mudança por desenvolvimento, a idolatria por veneração e pronto. Então, o meu amigo Franklin Bruno resumiu bem o enredo. Dos mesmos criadores de tem gosto de pão, cheiro de pão, cor de pão, mas não é pão. Eu amo aquele pedaço de gesso, mas é só veneração, não adoração. É só uma bênção religiosa para que casais homossexuais vivam juntos, não é casamento. Ou seja, ser católico é negar a razão e a lógica. O que a gente está vendo é uma mudança, claro, mas eles dizem que não é mudança. Por quê? Porque o Papa diz falar por Deus, e o que Deus fala é perfeito, não sujeito à variação dos tempos. Portanto, homens podem se desenvolver, Deus não. Ele é perfeito. Assim, eles não podem dizer que estão mudando. Aí mudam e dizem que não estão mudando. E o católico é ensinado a aceitar isso, a negar a razão e a lógica. Isso me lembra o livro 1984, livro que descreve um estado totalitário, comunista, em que o governo controla e escraviza a vida de seus cidadãos nos mínimos detalhes. Uma das cenas mais fortes acontece quando o grande irmão, ou melhor, um representante do grande irmão, o O'Brien, faz tanto tempo que eu li, mas enfim, um representante lá do governo, ele quer testar a submissão de seus cidadãos, do Winston, que é um personagem principal aí da obra. Tá lá o representante do governo, o O'Brien, e ele levanta as mãos assim, levanta a mão, mostrando 4 dedos, e pergunta, Winston, quantos dedos há aqui? E o Winston, obviamente, responde, 4. O'Brien, o representante do governo, diz, e se o partido disser que são 5? Continuará sendo 4, diz Winston. Então, torturaram Winston. E o Winston, depois de tanta tortura, ele responde,
A pergunta, quantos dedos há aqui? 4, 5, 6, quanto vocês quiserem. Apenas parem com a tortura. Mas O'Brien, o representante do governo, diz, não, você ainda acha que são 4. Ou seja, não bastava dizer que era 5. Ele tinha que, no coração, acreditar que era 5. Se no passado a igreja dizia que não podia abençoar a união gay, e agora ela diz que pode, e ela diz que isso não é mudança, e você questiona, como isso? A resposta da Igreja Católica é, quantos dedos você está vendo aqui? E você precisa ter a sua mente torturada para acreditar no que eles dizem, ainda que seja totalmente oposto do que eles mesmos disseram ontem.